Capítulo 14. Fisicalidade e sexo. Capítulo 14. Fiscalidade e sexo. Falemos de sexo. E, mais especificamente, porque é que as mulheres o têm e porque haveriam de o querer ter consigo. A sexualidade feminina tem sido uma área pouco clara desde há mais de um século. Segundo as famosas palavras de Freud, a grande pergunta que nunca foi respondida e a que eu ainda não consegui responder, apesar dos meus 30 anos de pesquisa da alma feminina, é: o que é que as mulheres querem? Entre os investigadores, pensou-se durante muito tempo que a excitação feminina estava ligada a ideias e exibições de segurança, investimento e compromisso, particularmente de homens de estatuto elevado. Mas, se pensar bem, aqui no mundo real isso não faz grande sentido, porque, infelizmente para os psicólogos, as mulheres não acendem velas e se masturbam na banheira por causa de uma hipoteca e uma cerca branca. Elas fantasiam acerca de coisas muito diferentes e mais estranhas. No seu livro My Secret Garden, a jornalista Nancy Friday coligiu fantasias sexuais anónimas de mulheres de todo o mundo. Se quiser expandir uma mente de uma forma interessante, dê-lhe uma olhadela. Há por aí mulheres que se excitam com coisas bastante, bem, chamemos-lhe criativas. Estamos a falar de violação em grupo, localizações e posições estranhas, homens anónimos e por aí fora. Então, este género de dados complica tudo. Durante muitos anos, os cientistas sabiam, ou não sabiam, na verdade, que realmente por onde começar. Com os homens era bastante fácil. Somos, sobretudo, estimulados visualmente e, em geral, gostamos de características similares. Simetria, um certo rácio anca-cintura, peito grande, etc. Mas com as mulheres, bem, se pode atirar barra à parede que pouco cola. Uma nova conclusão na pesquisa atual sobre a excitação feminina é que esta é, por natureza, um tanto narcisista. As mulheres excitam-se por serem queridas, por serem desejadas. Nota, os homens também. Mas visto que a excitação feminina é mais afetada por estímulos psicológicos do que físicos, isto é muito mais importante para as mulheres. Isto, na verdade, explica algumas coisas estranhas e dispersas que parecem excitar as mulheres. Eventos aparentemente desconexos, uma proposta de casamento romântica num caso, ser amarrada num lavatório da casa de banho no outro, fazem sentido quando vistos desta forma. Ambos indicam um extremo desejo de um homem por ela, um homem disposto a sacrificar tudo para estar com ela. Num caso, o homem está disposto a comprometer-se para toda a vida, no outro deseja chegar a extremos físicos. Ambos são sensuais. Quando as mulheres dizem que, lá por terem fantasias de violação, isso não significa que queiram ser violadas, é verdade. O que querem é ser desejadas. Um desejo incondicional, um desejo apaixonado e incontrolável. Querem ser desejadas ao ponto em que um homem perde completamente a consciência e o controle. Quanto à parte da violação, tenho a certeza de que nenhuma delas gostaria. A minha experiência também apoia isto. Os que estão na área dos conselhos de namoro para os homens descobriram nos últimos 5 anos que, quanto mais assertivamente se persegue uma mulher, mais excitada ela fica. Há algo quase mágico numa fisicalidade desinibida quando se está com uma mulher. Algo tão simples como pegar num tipo, que normalmente está ali a balbuciar durante horas sobre meteorologia ou algo do género, e pô-lo a colocar um braço em torno da mulher com quem fala ou a tocá-la ligeiramente, como se pontuando as suas frases e brincadeiras, gera muito mais tensão sexual. De facto, no fundo, a sexualidade tem a ver com o movimento e os nossos corpos a entrelaçarem-se. Tudo o resto não passa de um meio para chegar aí. Vou dizer isto diretamente. Tornar-se físico com uma mulher e tornar-se físico rápido e confortavelmente é a diferença entre ter muitas amigas e ter muitas namoradas e amigas especiais. O contacto físico com as mulheres é, de longe, a parte mais importante da sedução de uma mulher. Se tiver isso, terá sempre opções. Se não tiver, passará muito tempo sozinho. Tenho um amigo
Tem uma aparência decente, quase nunca aborda mulheres, a menos que esteja bêbado. É desconfortável falar com ele. Tem um estranho sentido de humor, mas torna-se físico com as mulheres. Toca-as muito cedo. E mesmo que elas não correspondam ou se afastem, ele tenta de novo. Por outras palavras, está sempre disposto a isso. E, sabem que mais? Está sempre a dar quecas. E com mulheres giras. É assombroso. Eu costumava sair com ele e ficava a vê-lo tropeçar desastradamente em torno das conversas, beber um pouco demais e embaraçosamente pôr o braço em cima das raparigas que ficavam ali sentadas com uma expressão confusa. Observava-o e pensava: oh, caraças, que desastre! E então, 20 minutos depois eu voltava e ele estava a curtir com ela. E uma hora mais tarde ele ia excitadamente com ele para casa. Ele simplesmente não tinha admissões em fazer isso. A não ser que a rapariga o travasse claramente e dissesse não, ele tentava sempre. E as mulheres adoravam. Adoravam a sua fisicalidade e a sua crua energia sexual. Fazia-as sentirem-se lindas e sexy e isso era excitante. Nota ética. Se uma mulher disser claramente que pare de fazer alguma coisa, pare. Em vez de ficar ofendido, pergunte-lhe se está desconfortável e ou porque está desconfortável. Muitas vezes não é ela que não gosta de si, é só que está a ir demasiado depressa. Respeite sempre os limites dela e esclareça o mais cedo possível com o que é que ela está confortável e quais são as suas expectativas. Isto não é só a coisa vulnerável a fazer, mas também a coisa respeitosa a ser feita. O contacto físico com as mulheres é um hábito necessário que a maioria dos homens que não se sai bem com as mulheres nunca pratica. A maioria deles são um pouco tímidos e hesitantes quando se trata de fazer avanços. Tocar, o primeiro beijo, toque sexual, etc. Bem, isso tem de acabar. De agora em diante é um homem sexualmente assertivo e dominante e não tem vergonha disso. Vamos descobrir que as mulheres de facto preferem quem seja assim. Há duas razões para ser fisicamente assertivo com as mulheres. A primeira é a polarização. Precisa de perceber o mais depressa possível se ela está sexualmente interessada em si. A segunda razão é que ser físico é arrojado e, portanto, uma forma altamente atraente de flerte. Os estudos demonstraram que o facto de as pessoas serem tocadas por alguém quando se conhecem não só aumenta a probabilidade de ficarem com uma boa impressão dela, como também conquista a sua confiança mais depressa. Então, como é que toca uma rapariga pela primeira vez? Quando está a conversar com ela, assumindo que é receptiva, toque-lhe muito levemente no braço, perto do cotovelo. Não faça força nem seguro, pois pode assustá-la, mas só um pequeno roçar ou palmadinha, um apertão muito leve. Use o seu toque para pontuar a conversa, como se enfatizasse um momento engraçado ou um remate, uma piada. Pense no toque como os pontos de exclamação ou de interrogação do diálogo. Imaginemos que diz uma anedota inteligente e ela começa a rir muito. Deve pôr a mão no braço dela para pontuar a emoção do momento. A melhor forma de tocar é integrar a fisicalidade na conversa. Por exemplo, usar jogos como guerras de polegares, fazê-la rodopiar como uma bailarina ou fazer high fives são formas fantásticas de iniciar o contacto físico. Enquanto a conversa continua, quanto melhor as coisas correm, mais poderá tocá-la e mais pessoais poderão ser os seus toques. Os toques devem acontecer em progressão. Em geral, deve começar pelo lado de fora do corpo, braços e pernas, e lentamente aproximar-se do tronco. Ponha-lhe as mãos nas costas enquanto a conduz para se sentar, coloque o braço no fundo das costas quando ela se encosta ao balcão ao seu lado, etc. Mais tarde, esta progressão continuará para a intimidade. Cócegas, massagens e abraços, ou encostar-se a ela. Daí continuará para os beijos e carícias, tornando-se cada vez mais sexual. Sinais que as mulheres dão. Os homens são notoriamente maus em reconhecer os sinais que as mulheres lhes dão quando estão interessadas. No processo de corte, é sempre responsabilidade do homem tomar a iniciativa e passar a ação. E a responsabilidade da mulher é dar-lhe sinais, dizendo-lhe quando prosseguir e quando parar. Ao longo deste capítulo vamos tratar dos avanços físicos com uma mulher. Isto envolve tocá-la de formas sexuais. Como homens, a nossa posição é um pouco estranha.
porque, por um lado, espera-se sempre que tomemos a iniciativa e demos o primeiro passo. Mas, por outro, temos de respeitar os desejos e o direito da mulher ao seu próprio corpo. É por isso que, antes de avançar com conselhos para se tornar sexual com as mulheres, quero tirar um momento para enumerar os sinais que as mulheres dão e indiquem que estão sexualmente interessadas em si. Deve vê-los, de certa forma, como convites para avançar com elas fisicamente, embora, devido a potenciais mal-entendidos, não deva dar as coisas como garantidas. Aquilo que procuramos é uma consistente série de sinais emitidos por ela para si. Sinais de pré-abordagem significam que ela quer falar consigo. Sinais durante a conversação significam que se quer aproximar de si fisicamente. E sinais de avanço significam que ela quer ter uma relação sexual consigo. Veja estes sinais como luzes verdes, mas apenas para se mover até ao próximo grupo de sinais. Por exemplo, só porque uma mulher estabelece contacto visual consigo, não significa que queira ter sexo aqui e agora, apenas que está curiosa em falar consigo. Dê um passo de cada vez e, lembre-se, ela tem o direito de recuar ou de mudar de ideias a qualquer momento. Sinais de pré-abordagem. Contacto visual não acidental. Em caso de dúvida, assuma que não foi acidental. Os humanos estão programados para olhar e focar o que quer que lhes desperte a curiosidade ou achem atraente. Se ela olhar para si mais 10% do que é normal em desconhecidos, é porque está de alguma forma curiosa e interessada em si. Eu faço questão de abordar todas as mulheres que estabelecem contacto visual não acidental comigo e tenho-me saído bem. Sorriso. Se o contacto visual significa que ela está interessada, o sorriso significa é melhor que venhas falar comigo. Ela aborda-o. Nem era preciso dizer, mas há tipos tão distraídos que podem não reparar. Se uma mulher o abordar, nem que seja para perguntar as horas, comentar o tempo, pedir uma direção, o que for, é provável que tenha algum interesse em falar consigo. Proximidade. Esta é subtil, mas quando mais trabalha no seu modo de vida, linguagem corporal e estilo, mais isto lhe acontecerá. É quando uma mulher se coloca visivelmente ao seu lado sem haver necessidade. Por exemplo, digamos que está sentado num autocarro e entra uma mulher atraente. O autocarro está vazio, mas ela vai sentar-se à sua frente. Isto pode significar que quer que fale com ela. O mesmo, por exemplo, quando uma mulher se posiciona ao seu lado numa loja sem olhar para nada em particular durante algum tempo. Sinais na conversação. Sorrisos, risos excessivos. Isto é o subjetivo e vai exigir alguma reflexão. Mas por vezes repara que, quando fala, há uma rapariga que sorri e ri muito mais do que as outras. É possível que goste de si. Brincar com o cabelo. É um sinal clássico de flerte e muitas vezes feito inconscientemente. Olhos dilatados. Os estudos demonstraram que os nossos olhos se dilatam quando olhamos para algo que nos atrai. É difícil de detectar, especialmente em cenários noturnos, mas isto dá aos olhos um aspecto muito maior e mais aberto do que o normal, aquilo a que chamamos olhos de corça. Estar mais perto de si do que o normal. Explica-se a si mesmo. Preste atenção ao sítio onde ela se posiciona enquanto fala consigo. Se for ligeiramente da sua bolha de espaço pessoal, isso provavelmente indica que está interessada em ter contacto físico consigo. Contacto visual excessivo. Igual ao sorriso excessivo. Se ela trancar o olhar no seu durante uma conversa, isso significa que está muito interessada no que tem para dizer. A maioria das pessoas quebra o contacto visual com frequência, especialmente com pessoas que acabaram de conhecer. Se ela não o fizer, está interessada em si. Dá-lhe prioridade. Isto também é muito subjetivo e pode ser muito subtil. Mas é quando as atitudes dela, muito subtilmente, mostram que lhe dá mais prioridade do que a interação com outros. O exemplo clássico aqui é: se conhecer uma rapariga que está num bar, os amigos vão tentar falar com ela, que os ignora. A maioria das mulheres, se não gostarem de si, deixam-no cair como uma batata quente quando os amigos chegam. Mas se ela os ignorar ou permanecer contigo, é uma indicação clara de que gosta de si. Sinais de avanço. Isola-se consigo. Muitas vezes os avanços mais claros que uma mulher faz não são uma ação concreta, e isso cabe-lhe a si.
mas mais um esforço ativo para colocar na situação mais fácil possível. Digamos que estive com uma mulher numa festa durante a maior parte da noite e ela, de repente, diz: Vamos dar uma volta ao quarteirão, está aqui muito barulho. Está propositadamente a isolar-se o mais possível comigo. Isto normalmente significa que quer ser beijada. Troca os amigos por si. É como a situação anterior. É preciso muito para uma mulher deixar os amigos para trás em troca de um tipo, especialmente se o conheceu apenas há algumas horas. Se ela o fizer, veja-o como uma luz verde muito brilhante. Toca-o. Se ela começar a pôr as mãos nos seus braços ou pernas, ou estiver a demonstrar ou a corresponder a qualquer tipo de toque que descrevi na primeira secção, é um sinal claro. Ela está sexualmente interessada em si e quer ser beijada. Quando partir para o beijo? No que concerne a beijar uma mulher, há um velho adágio entre os conselheiros de namoro. Se acha que a pode beijar, provavelmente podia tê-lo feito há 10 minutos. Os homens são terríveis a avaliar o desejo sexual de uma mulher e quando ela está pronta para avançar. Então, em geral, é seguro assumir que, em qualquer momento que pense poder beijá-la, provavelmente já o podia ter feito. Demasiados homens ficam pendurados à espera de sinal após sinal, quando as mulheres passaram a noite toda a enviar sinais. Pensa assim: é muito melhor tentar beijá-la e ser rejeitado do que passar a noite toda sem tomar a iniciativa e nunca saber o que poderia ter acontecido. Então, a regra de ouro é, em caso de dúvida, avance. Se partir para o beijo e ela virar a cara ou não corresponder, recue e pergunte-lhe como está a sentir-se. Se acha que está a ir demasiado depressa, escuta a resposta. Muitas vezes as mulheres querem beijá-lo, mas há algo que as preocupa, perturba ou deixa tímidas. A melhor forma de lidar com isto é através da vulnerabilidade e simplesmente pedir-lhe para ser honesta, seja qual for o problema. Há mulheres que não beijam em locais públicos, sentem que é de mau gosto e falta de educação. Por muito que gostem de si, não o farão. O mesmo se passa se ela estiver perante uma série de pessoas que conhece. Se estiver ao lado de 4 colegas de trabalho, provavelmente não se sentirá confortável a curtir consigo. Tente ir para um sítio mais privado. Algumas notas sobre beijar bem. Não lhe baba a cara toda. Não lhe enfia a língua pela garganta abaixo. Esse género de beijos tem o seu lugar, mas normalmente é no quarto quando estão nus. Não lhe dê beijinhos como se ela fosse a sua avó. Não esfregue a cara na dela nem aplique muita pressão. Os beijos são sensuais. Imagine que lhe está a massajar os lábios com os seus. O uso das mãos durante os beijos também é importante. As suas mãos devem percorrer o corpo dela gentilmente, acariciando-lhe as costas, segurando-lhe ternamente o pescoço, encostando-lhe as ancas às suas. Uma das minhas coisas favoritas para fazer enquanto beijo uma rapariga é segurar-lhe as presilhas do cinto e encostar-lhe as ancas às minhas. Não se precipite quando está a beijar. Muitos homens começam a curtir com uma mulher e entram de imediato em modo ok, vamos foder, praticamente começando a molestá-la e devorar-lhe a cara. Acalme-se. Beijar é simplesmente a porta para uma intimidade muito melhor e profunda. Desfrute, brinque com isso, relaxe. Avanço e consentimento. Pronto, já a beijou. E agora? Partindo do princípio de que está num local discreto, que já se conheceram e estão os dois numa de foda-se, sim, em relação a ir mais além, está na altura de avançar em relação ao sexo. Normalmente, o lugar para tocar uma mulher que indica que está pronto para o sexo e que não é aceitável se ela não estiver também são os seios. Se as suas mãos encontrarem o caminho para aí e ela estiver afim, isso normalmente indica que as coisas irão mais além. Mas, acredito ou não, as mulheres normalmente não querem simplesmente despir as calças e fazer sexo imediatamente. Embora os homens sejam como um micro-ondas onde é só carregar num botão e a comida está pronta. As mulheres são como um forno, precisam de ser aquecidas. Pré-aquecidas até. Lembre-se, a excitação feminina é sobretudo psicológica. Assim, tem de haver uma sensação de aumento de tensão até ao sexo. Não passa imediatamente do beijo ao sexo. Algumas mulheres sim, mas não é comum.
Normalmente precisa de percorrer um caminho desde o toque que leva aos beijos e mãos a percorrerem o corpo, até algumas roupas tiradas, mais toque, etc. Habitualmente, neste ponto, as mulheres dirão que só querem curtir e não fazer sexo. A resposta correta a qualquer objeção é sempre: está bem, fazemos o que estiveres confortável a fazer. O importante é ter uma expectativa agradável, não fazer mais um risco na cabeceira da cama. Sim, muitas vezes as mulheres dizem: não vamos ter sexo esta noite. E depois têm. E não há problema nenhum. Aceite que essas coisas são normalmente fluidas e ambos devem poder mudar de ideias sem vergonha ou julgamento. Uma nota rápida sobre violação, porque, infelizmente, tenho de fazer um alerta. Lembre-se de que a orientação geral aqui é que continuamos até uma mulher nos fazer parar. Isto significa que ela nos faz parar fisicamente. Isto é, levanta as mãos, afasta-se, veste-se, etc. Ou diz claramente para ou não. Se ela estiver incapacitada, bebidas, droga, etc., ao ponto de não ser capaz de dizer não ou de tomar uma decisão clara, deve parar. Fim da história. A fisicalidade é algo que tem de praticar para ficar confortável. Cada homem desenvolve o seu próprio estilo e personalidade em relação a como gosta de tocar, onde gosta de tocar, como se sente ao avançar, e à medida que desenvolve o seu próprio estilo de fisicalidade, vai começar a perceber quando as mulheres estão confortáveis com o quê. O mais importante é ver o sexo não como algo que está a conquistar ou a tirar de uma mulher, mas algo em que os dois participam juntos. É um trabalho de equipa. Porque, acredito ou não, as mulheres também querem sexo. Querem sexo selvagem, louco, apaixonado, tal como você. Sexo. Oh, caramba, mano, esta noite vais-me dar uma ganda queca. Não, a sério. A partir do momento em que tiraram algumas roupas e estão os dois na cama, no sofá, no chão da casa de banho, ou lá onde é que quer que planeiam fazer porcarias, entraram agora no reino dos preliminares. Infelizmente, os homens negligenciam esta etapa porque estão demasiado excitados com a ideia de molhar o pincel. Quanto mais preliminares, mais quente a mulher estará e melhor sexo ela vai ter. O que significa que você terá melhor sexo também. É um desporto de equipa, lembra-se? Um bom lugar para começar é sugar e massajar-lhe os seios nus. Há algumas raparigas que gostam de mais violência, agrada-lhes que lhes mordisque os mamilos, mas tenha cuidado, nem todas apreciam. A partir daí, deve pelo menos meter um dedo ou esfregar-lhe o clitóris. Sinta o quanto está úmida. Se estiver, continua a avançar lentamente. Se estiver seca, abrande e dê tempo. Ela precisa de mais tempo para aquecer. Se gosta de fazer sexo oral, este é um momento excelente. Se fizer bom sexo oral, a maior parte das raparigas não resistirá ao desejo de ter sexo imediatamente. Algumas até o agarram e o obrigam a fazê-lo. O mais importante a lembrar acerca de preliminares é o conceito de provocação e expectativa. Enquanto faz as coisas mencionadas acima, não se apresse nem a devore. Isso por vezes pode ser fixe, mas em geral é melhor levar as coisas devagar. Crie uma experiência sexual e demorada. As raparigas adoram ser provocadas. Por exemplo, em vez de simplesmente introduzir um dedo dentro dela, tente tocá-las com as pontas dos dedos por alguns segundos. Ela vai ficar louca e querê-lo dentro mais do que nunca. Em vez de apenas lhe fazer sexo oral, comece lentamente por lhe beijar o interior das coxas, aproximando-se cada vez mais. Crie expectativa. Faça ansiar pelo que está prestes a fazer-lhe. Coisas deste género põem as raparigas loucas e incrivelmente excitadas. Se o fizer bem e repetidamente, são elas que o puxarão e o forçarão a ter sexo. A expectativa torna-se demasiada. Elas têm de o ter, aqui e agora. No que concerne ao sexo, mais importante do que qualquer técnica física, um ângulo ou posição fixe ou algo do género, é ser dominante. A gratificação sexual para as mulheres é muito mais psicológica do que física, quando para os homens é sobretudo física. Uma componente importante desta satisfação psicológica advém de serem dominadas e se renderem ao controlo. As mulheres gostam de sentir que o parceiro tem o controle e o poder no quarto. Querem que seja assertivo e forte em relação ao que pretende.
Então, como é que se torna dominante na cama? 1. Seja sonoro. Faça barulho, gema, respira esperadamente. As mulheres adoram isto porque assim sentem que também podem fazer barulho. E quando fazem barulho têm orgasmos mais fáceis e mais frequentes. 2. Use linguagem porca. Diga-lhe o quanto ela é sexy. Diga-lhe o que vai fazer-lhe antes de o fazer. Diga-lhe que é uma galdéria e uma puta. Isto pode estar fora da sua zona de conforto, mas perceba que no quarto as regras mudam e a lógica vai pela janela. 3. Torne-se físico. Dê-lhe palmadas, puxe-lhe o cabelo, prenda-a com uma mão. Quando mudarem de posição, pegue-a em peso e mude-a você. 4. Nunca pergunte: está bem assim? Queres fazer X? Faça-o e depois pare e peça desculpa se ela não gostar. Nada faz uma rapariga perder mais a pica do que um homem que lhe pergunta o que fazer. Assuma o comando, faça o que o excita e o que excita a ela. O hábito mais importante a desenvolver é, de longe, falar e ser expressivo no quarto. Tem de haver um fórum aberto de comunicação quando dorme com uma mulher, especialmente nas primeiras vezes que estão juntos. O sexo é sempre um pouco embaraçoso quando está com uma pessoa pela primeira vez. Toda a gente tem hábitos e práticas distintas e prefere coisas diferentes. Demora algum tempo a aprender as tendências dos outros e a adaptar-se ao que cada um gosta ou não gosta. Isto exige que tenha algum tipo de sentido de humor no quarto. Momentos tolos e embaraçosos não acontecem só na cama. E a maioria das pessoas estão no seu máximo de insegurança quando estão nuas debaixo de alguém que conheceram há uma semana. Tenha sentido de humor, seja compreensivo, relaxe. Uma das minhas piadas favoritas no quarto, quando as coisas correm mal, é: nos filmes parece tão fácil. Se fizer uma rapariga rir-se, ela esquece que está nua. Esquece que está numa posição estranha e esquece que você fez a geneira e apenas quer estar consigo, a rir consigo. Além disso, seja honesto. Se não gosta da maneira como ela faz sexo oral, diga-lhe e depois explique-lhe como gosta. Mas seja também honesto com elogios. Diga-lhe que fica linda nua, diga-lhe que adora a maneira como monta, diga-lhe que fica sexy naquela posição. Seja aberto e honesto. Comunique. O facto mais importante para ter bom sexo é o conforto que duas pessoas sentem juntas. A propósito, este é outro argumento a favor da vulnerabilidade. Muitos homens sentem-se ansiosos com a sexualidade e ficam realmente nervosos quando sabem que vão praticá-la. Mas se falar disso, a maioria rirá e dirá: coitado do gajo, como se não sofresse do mesmo. A triste verdade é que a maioria de nós sofre de alguma espécie de ansiedade. Há uma variedade de causas para a ansiedade sexual, mas as mais comuns são inexperiência, educação religiosa e ou cultural rígida, experiências sexuais passadas negativas, traumas emocionais do passado, baixa autoestima. Em última análise, as causas da ansiedade sexual estão diretamente relacionadas com outras formas de ansiedade. Falta de confiança, alto investimento nos outros, vergonha e medo da vulnerabilidade. Há dois sintomas, e ou se tem um ou o outro. Ou se vem muito depressa, menos de 1 minuto ou 2, ou não consegue ter ou manter uma ereção. Mas isso não faz sentido. Como é que dois fenómenos completamente diferentes podem ser causados pela mesma coisa? Basicamente, é uma permutação da resposta luta ou fuga. A ideia é que quando fica nervoso e a adrenalina é libertada, o seu corpo quer colocar-se o mais depressa possível numa posição segura e protegida. Uma forma de o fazer é ejacular imediatamente, a outra é perder completamente a ereção. Em qualquer dos casos, é um problema. Não sei bem qual é pior, mas há formas de os combater. Se acaba demasiado depressa, tenta arranjar um preservativo mais grosso. Agora fazem preservativos que entorpecem o pênis para poder durar mais tempo. Experimente masturbar-se algumas horas antes de ter sexo. Se tiver problemas em levantá-lo ou mantê-lo de pé, tome comprimidos. Sério, há suplementos de ervas que funcionam como o Viagra. Deixam-no duro como um touro e capaz de desempenhar várias vezes. Toma alguns antes de estar com uma rapariga e não terá problemas para pô-lo em sentido. Mas estes remédios são apenas um penso rápido para problema maior.
O maior problema é não estar completamente confortável com a sua sexualidade e ter sexo. Mais uma vez, é um problema de vulnerabilidade. Este problema vai muito mais fundo e espreita do seu subconsciente. A solução mais óbvia é, simplesmente, ter o máximo de sexo possível. Ter uma namorada fixa é a melhor forma de o fazer. Infelizmente, se quiser manter-se solteiro, isto custará muito tempo e esforço. E tem de lidar com muitos fracassos desmoralizadores. Tente ir devagar com a rapariga, assim que percebe que vai ter sexo com ela. Pense nisto como ter de se sentir mais confortável e seguro quando está com ela até poderem ter sexo. Sei que isto parece embaraçoso, mas é verdade. Abrande as coisas, desfrute dos preliminares e não se pressione enquanto não se sentir bem e preparado. Pratique fechar os olhos e relaxar quando perceber que vai ter sexo com ela. Se ficar demasiado excitado, pense em algo não sexual, como futebol ou videojogos. Se tiver problemas em obter uma ereção, relaxe. Olhe para ela e pense como é sexy. Se sentir que tem algum trauma emocional do passado ou foi criado num ambiente muito repressivo quanto ao sexo, pense em procurar aconselhamento ou terapia. Seja como for, quando chegar a este ponto, terá chegado ao ponto máximo da vulnerabilidade com uma pessoa. Tipicamente, as mulheres investem mais depois do sexo e os homens menos. O poder dinâmico da maior parte dos casais mudará neste ponto. O poder de escolha que a mulher teve, ter sexo ou não, passa agora em geral para o homem, comprometer-se ou não. Se este poder dinâmico não mudar, é geralmente um sinal de carência no homem e a atração não vai durar. A vulnerabilidade não deve ser confundida com compromisso ou ligação. Continua a ser possível experimentar uma conexão emocional intensa e poderosa com uma mulher e nunca desejarem ter um compromisso duradouro. Mas, ao mesmo tempo, esta espécie de vulnerabilidade e de intimidade é frequentemente o ponto de partida de uma ligação dentro da maioria de nós que nunca vai desaparecer. Até hoje, as mulheres com quem dormi existem na minha mente numa categoria separada de amizade e lealdade, mesmo que acabe por não namorar com elas. Embora a intimidade, o romance e a intensa ligação emocional sejam fantásticas e de muitas maneiras inebriantes como uma droga e até possivelmente viciantes, a conexão emocional verdadeira e duradoura apenas pode vir de um compromisso a longo prazo. Mas isto é tema para outro livro.